Solução da nossa atividade complementar. Momento linear ou quantidade de movimento e impulso. Uma bola de 400 gramas se movimenta num dado instante conforme figura abaixo, com velocidade de módulo igual a 2 metros por segundo. Qual módulo, direção, sentido, a quantidade de movimento da bola no referido momento? Então, a massa, 400 gramas, transforma para quilograma, divide por 1000, que dá 0,4. Velocidade, 2, né? 2 metros por segundo. Quantidade de movimento ou momento linear, massa vezes velocidade. Massa 0,4, velocidade 2, 0,8 kg vezes metro por segundo. Certo? Um corpo de massa igual a 1 kg apresenta, em um dado instante, velocidade de 5 metros por segundo. Quando passa a atuar sobre ele uma força de intensidade igual a 5 N, na mesma direção e sentido da velocidade, durante 4 segundos. Determine o valor dessa velocidade com o tempo de 4 segundos, né? Ao final, né? Do corpo ao final de 4 segundos. Então, impulso é igual a variação da quantidade de movimento, quantidade esta final menos inicial. Impulso, força vezes tempo. Então, a força, 5, o tempo, 4, é massa, né? Ele já deu 1 kg, tá aqui, são iguais. É velocidade, que a gente está querendo, velocidade no corpo ao final de 4, não é isso? Que é o final inicial, 5 metros por segundo, ok? 4 vezes 5, 20, não é isso? Mais 5, que é igual a 25 metros por segundo. Em um ringue de patinação no gelo, 2 patinadores, um de 4 kg e outro de 60, estão parados em uma frente ao outro, um em frente ao outro. Um deles resolve empurrar o outro e ambos passam a se movimentar em sentidos opostos. Sabendo que o patinador de 60 kg adquire velocidade de 4 metros por segundo. Determine já a velocidade pelo outro patinador. Então, que final é igual a quantidade final é igual a quantidade de movimento inicial, ele tende a 0, né? A final tende a 0, então quer dizer que a inicial também tende a 0. Quantidade de movimento final é igual a Q1 mais Q2, né? É como se fosse vai porque é final, né? Aí é 1 mais 2. Mas que é essa quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Menos porque é Q1, Q2 menos Q1 vezes M1 vezes V2. É igual a 0. Aí vocês perguntam, professora, mas por que aqui é negativo? Se aqui tem positivo? Porque bem aqui na questão tem sentidos opostos, viu? Então, sentidos opostos, então por isso que aqui é negativo. Então, substituindo os valores, gente, a massa, 60 vezes 4, menos 40 vezes V, velocidade, é igual a 0. 40 vezes V, 40V, é igual a 60 vezes 4, 240. 240 dividido por 4 é igual a 100 metros por segundo. Durante o reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de massa 90 kg substitui uma bomba do sistema de refrigeração de massa de 360 kg, que estava danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação, quando ele empurra a bomba para o espaço. Ele é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 metros por segundo em relação à estação. Qual o valor da velocidade
escalar adquirida pelo cosmonauta em relação à estação após o empurrão. Aí vamos lá. Então, vamos ao sistema isolado, né? A conservação da quantidade de movimento. Então, quantidade de C é igual a quantidade de B. Mas que aqui é MV de C, MV de B. Massa 90 DC é igual a massa 360 e a velocidade 0,2. É isso, tá bem aqui, 0,2. Então, calculando tudo, né, para encontrar a velocidade de C, dá igual a 0,8 metro por segundo. Aqui eu fiz direto, viu, gente? Aqui no final eu fiz direto. Então, só vocês calcularem direitinho que vocês encontrarão. Um torcedor de futebol, durante uma partida do Campeonato Brasileiro de 2015, resolveu utilizar seus conhecimentos de física para explicar diversas jogadas. Nessa respectiva, leia com atenção as informações a seguir, marque V e F. A força que o jogador exerce sobre a bola ao chutá-la é maior do que a força que a bola exerce sobre o pé do jogador? É falso. Segundo a lei de Newton, as forças apresentam a mesma intensidade. A energia cinética da bola em movimento é diretamente proporcional ao quadrado da sua velocidade, né? Que energia cinética é igual a mv2 sobre 2. Então, é velocidade ao quadrado, sim, verdadeiro. Se em uma determinada jogada da partida, a bola cai verticalmente de uma altura, a energia potencial em relação à Terra será diretamente proporcional ao quadrado da altura? É falso. Lá na energia potencial gravitacional não depende do quadrado da altura, né? Não tem quadrado nenhum. Na cobrança de um pênalti, o jogador altera a quantidade de movimento da bola, que, por sua vez, é novamente alterada quando a bola se choca com a rede. Sim, gente, sempre que há alteração de velocidade, há mudança também de quantidade de movimento. Então, alternativa, casa. Falso V, falso V. Em um clássico do futebol goiano, o jogador do Vila Nova dá um chute em uma bola aplicando-lhe uma força de intensidade 7 vezes 10 elevado a 2 newton em 0,1 segundo, que será o tempo, né? Em direção ao gol do Goiás, e o goleiro manifesta reação de defesa ao chute. Mas a bola entra para o delírio da torcida. Determine a intensidade do impulso do chute que o jogador dá na bola para fazer o gol. Então, o impulso, força vezes tempo. O impulso, a força, né? 7 vezes 10 ao quadrado. E o tempo, 0,1 segundo. Lá tá em segundo, não precisa transformar nada, viu, gente? Então, 7 vezes 0,1 dá 0,7. 10 ao quadrado. Ou tirando a vírgula, né? Contando as casas decimais, 70 newton vezes segundo. Newton vezes segundo. O gráfico a seguir representa a variação da intensidade da força em função do tempo. Né? Da força em função do tempo. Calcule o impulso. Gente, aqui, ó, quadrado, né? Então, a área do quadrado, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Base maior, 15, né? Base menor, 8, vezes a altura, 15, né? Dividido por 2. Então, 15 mais 8 vezes 15, 345 dividido por 2, 172,5. É só isso, gente.
Obrigada, tá? Vai ter ajudado. Estudem. Já já a gente se encontra novamente. Beijo.